condenação do mundo e a falsa trindade. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Essa é uma verdade imutável. Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama toda a humanidade. Deus criou o homem e a mulher, mas ambos caíram no pecado. Eles quiseram ser iguais a Deus. Então, nossos pais foram expulsos do paraíso e nem assim a humanidade se emendou. Ela continuou pecando contra Deus. O Senhor, então, escolheu Israel para se revelar e mandou seus profetas para guiar o povo. O Senhor sempre esteve por perto e mesmo assim a humanidade continuou a pecar. O mundo jazia condenado, então Deus mandou seu Filho Jesus para que todos que acreditassem nele tivessem a vida eterna. Quem acredita em Jesus procura seguir seus ensinamentos, procura fazer o que ele mandou. Acreditar e obedecer Jesus é a condição para a nossa salvação. Mas sim, há aqueles que não acreditam. De fato, há os que não têm fé e combatem o Filho de Deus até hoje. Há também os mornos, aqueles que acreditam mais ou menos e não levam a sério tudo o que Jesus nos mandou fazer para o nosso próprio bem. É triste pensar que a maioria do mundo não acredita em Jesus, mesmo com todos os milagres que ele fez e foram relatados pelos discípulos, mesmo com todos os milagres que ele faz ainda hoje. Há tantos milagres nas vidas das pessoas, na minha vida, na sua vida, há tantos milagres e mesmo assim tem gente que não vê e não acredita. Ainda assim, hoje em dia, muita gente nega o Senhor, nega até a existência de Deus que nos ama tanto. E aí então desperdiçam as graças que poderiam ter nessa vida e na outra e se entregam à falta de fé, ao desrespeito a Deus, a uma vida desregrada. Tantas graças que a Santíssima Trindade nos dá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas num só Deus, um Deus e 3 pessoas. Grandes santos e doutores da Igreja tentaram explicar esse mistério, mas ainda assim continua sendo um mistério da fé e vai continuar para sempre. Talvez quando a gente estiver no céu a gente consiga entender. Mas aqui para nós na Terra é um mistério e ninguém conseguiu explicar. A Santíssima Trindade revelada ao homem e a humanidade faz o quê? Escolhe a falsa trindade. A falsa trindade já domina o mundo e seu domínio se estende cada vez mais sobre nós. O diabo é imitador de Deus. Ele não cria nada, ele só imita. Então, como nós temos a Santíssima Trindade, o diabo também criou sua trindade. Uma trindade falsa, satânica, diabólica. Por essa trindade falsa, o mundo está se perdendo e a maioria das pessoas será condenada. E ainda assim, cegos para a sua condenação, caminham alegremente seguindo a falsa trindade, que são o demônio, o anticristo e o falso profeta. Quanta mentira! Quanta enganação, quantas pessoas se condenando voluntariamente por não acreditarem em Jesus, mas acreditarem no engodo do demônio. Quanta gente caminhando para o inferno. Por Jesus eles não brigam, mas ai de você se criticar o falso profeta. Será proclamado como palha nas redes sociais, na família, no círculo de amigos. Você tenta avisar e o falso profeta já está aí e as pessoas dizem que nós somos apóstatas, nós somos cismáticos, nós somos hereges, quando é o contrário. Quem segue o falso profeta e não a Jesus, eles sim é que estão desse lado. Nós somos fiéis a Deus. Nós somos a igreja verdadeira do Senhor, que vai seguir o Senhor até que ele volte, vai manter a fé e vai sim ser tentado pelo demônio, vai sim ser tentado todos os dias da nossa vida, para que a gente caia em tentação e se afaste de Deus, se afaste de Jesus. Mas nós vamos manter a nossa fé, eu e você, firmes no Senhor, porque a gente sabe que ele está para voltar, está logo aí. E a gente simplesmente vai aguardar, rezando e com muita fé. Essas pessoas não, elas se afastam e seguem o que é fácil. Seguem o mundo, seguem o demônio, seguem para o inferno junto com o anticristo e o falso profeta. Eles defendem tanto assim o falso profeta, gente. Imagina quando for o anticristo. O anticristo vai enganar um monte de gente, a maioria das pessoas. O Senhor disse que enganaria até nós, os escolhidos dele, os eleitos, se fosse possível. Imagina, ele vai enganar essas pessoas e as pessoas vão defender a ferro e fogo, justamente o anticristo, assim como defendem o falso profeta. O anticristo vai enganá-los plenamente, levando todos para o demônio, para o inferno. Isso já foi profetizado diversas vezes nos últimos séculos.
Nos resta permanecer firmes na fé em Jesus, na sua palavra. Nós precisamos ser fiéis, seguir o que Jesus ensinou, caminhar pela estrada que ele nos deixou. Rezar também pela conversão dos pecadores, inclusive desses, e também pelas almas do purgatório. Porque há aqueles que são convertidos sim ao demônio, ao anticristo, mas também há aqueles que estão enganados. Eles não viram ainda. Estão sendo enganados pelo mundo. Então rezemos para que os olhos deles se abram, as escamas dos olhos deles caiam e eles enxerguem como já tem gente, está acontecendo com muita gente. Nós aqui já vimos, você e eu, a gente já viu a verdade. Mas tem gente que está começando a ver agora. Tem outros que já estão aí no meio do caminho. A gente não pode desistir de falar e de rezar por eles. Justamente porque um dia rezaram por nós também. E porque rezaram por nós, nós estamos na igreja verdadeira hoje. Nós permanecemos fiéis a Deus. Então, gente, vamos manter a nossa fidelidade sempre ao Senhor. Vamos manter o nosso coração sempre perto de Jesus. Cuidado, o mundo ele tem assim 1001 formas de te afastar de Deus. E quando você não quer se afastar de Deus, você continua fiel, você não duvida de Deus, você simplesmente não questiona Deus, você fala, o demônio sai, vai em nome de Deus, da Virgem Maria, e eu não vou questionar o Senhor. Te enche de trabalho, te enche de preocupação, te enche de notícia ruim, te enche de coisa para distrair você, de forma que você não veja mais a Deus. Cuidado. Olha, preserve seus horários de oração. Reze, nem que seja na rua, no ônibus, em casa, fazendo almoço. Reze, pare para rezar com a família. É importante rezar o terço todo dia. Reze sim, porque o que o demônio quer é que a gente não reze. E a primeira forma de afastar a gente de Deus é parar com a oração. Acabou a oração, você já vai se afastando de Deus. Então, cuidado. Assim, sempre dedique um tempo do seu dia ao Senhor. Que a Santíssima Trindade nos abençoe nessa caminhada para o céu. Amém. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem.